Olá pessoal, meu nome é Christian, eu sou terapeuta holístico, eu estou na área há pelo menos uns 30 anos, principalmente na área de Ayurveda e de acupuntura. Okay? Eu tenho 53 anos, quando eu tinha em torno de 19 anos, eu tive uma experiência muito forte, uma experiência de quase morte. Quase morte porque de fato eu quase desencarnei. E morte porque de fato houve uma morte psicológica muito forte. É como se eu tivesse de fato renascido nessa situação. O que aconteceu? Eu estava na natureza e entrei num estado de consciência alterada, como se diz, né? E era uma sensação ao mesmo tempo de extremo pavor, porque eu estava morrendo, né? Eu estava sentindo a morte, e era algo como se estivesse me tragando, onde por mais que eu fizesse força para me ater a alguma identidade minha, me agarrar aos meus pensamentos, isso era em vão. E eu fui sendo tragado, e eu entrei num certo desespero interno, né? Até um ponto. E daí, a partir de um ponto onde eu já não conseguia mais me ater, eu não conseguia mais me segurar em nada mais, foi nesse momento aonde que eu deixei de existir como aquela pessoa até então. E nisso eu entrei num transe, por assim dizer, mas agora de uma percepção extremamente aguçada. Ao mesmo tempo havia um silêncio absurdo nessa situação. E nesse silêncio de extrema objetividade agora, eu podia perceber que havia inteligência em todas as coisas que estavam ali. Por exemplo, havia um riacho que passava na minha frente. E eu pude perceber, captar, que esse riacho possui uma inteligência e uma personalidade própria. Ou seja, a personalidade desse riacho era diferente da personalidade de um outro riacho. De que cada árvore possui uma inteligência, uma história e uma sabedoria própria, embora elas comunguem de pontos em comum. Mas que cada árvore tem uma personalidade própria, sim, não somente cada árvore, como cada folha, por assim dizer, cada pássaro e assim por diante. Nessa experiência também, eu tive a clara percepção de que o universo ele não pode fazer nada por mim, por lei mesmo. Ele não pode fazer nada por mim se eu não realizo um movimento dentro de mim. O que eu quero dizer com isso? Talvez tenha sido a sacada mais profunda da minha vida. É muito comum as pessoas dizerem o que é a coisa mais importante na tua vida? É muito comum as pessoas dizerem a família, Deus, meu filho, alguém e assim por diante. Mas isso é uma questão psicológica, porque a nível de realidade, por assim dizer, o que eu quero dizer realidade? Como as coisas são de fato, e isso independe das tuas crenças, diga-se de passagem, você é o número 1 como identidade, você é o número 1, porque todo o restante só existe a partir dessa identidade. Ou seja, Deus, ele existe se você não existe. Ok? Mas se você existe, Deus passa a ter um sentido conforme o teu movimento, conforme o teu despertar.
Mas se você não faz movimento nenhum, se você não desperta, tanto faz, de certa forma, se Deus existe ou não, se as coisas existem ou não. Resumindo, tudo na nossa vida, eu me refiro a tudo, sem exceção, tudo está relacionado a relações. Tudo gira em torno de relações. Coisas subjetivas, por exemplo, o amor é relação, o medo é relação com algo, a coragem é relação com algo, a fé é relação com algo, e assim por diante. O nosso organismo é relação, os ecossistemas são relação, o movimento dos átomos é relação, ou seja, tudo, sem exceção, gira em torno de relação. E essa relação, nesse ponto de você como uma identidade, ela vai ganhando uma qualificação, entre aspas, por assim dizer, na medida em que você vai despertando. Eu nem de longe quero dizer que esse despertar vá conduzindo todos para a mesma coisa. Nem de longe eu quero dizer isso. Por quê? Porque para mim já é claro de que existem infinitas expressões da mesma coisa. Ou seja, nós nunca vamos chegar num conceito absoluto do que quer que seja. Qualquer frase como conceito fechado, ela já é falha em si mesmo. Então todas essas ciências milenares, por assim dizer, nas quais o homem não criou, pelo contrário, ele foi fazendo o movimento e a vida foi devolvendo a ele insights, compreensões. E nessa relação, o homem vai se descobrindo e descobrindo simultaneamente. E isso não tem fim. Isso não tem fim. Okay? Conceito fechado seria como você dizer que o universo tem fim. Em quantas partes você pode dividir uma folha? Uma folha simples. Em quantas partes? 1 bilhão? 1 trilhão? Na verdade, você pode dividir ela em infinitas partes, sem fim. Em quantas... qual a distância entre duas pessoas que a princípio estão separadas a uma distância de 1 metro? Esse 1 metro pode ser dividido em quantas partes? Trilhões? Pode ser dividido em infinitas partes. Então, se você disser que você está a 1 metro dessa pessoa, você está correto. Mas ao mesmo tempo, se você disser que você está numa distância infinita em relação a essa pessoa, também você está correto. Se você disser que 1000 é bastante, você está certo. Se você disser que 1000 é pouco, também você está certo. Isso depende muito do referencial. Por que eu falei isso? Porque nas nossas relações, nós usamos muito os referenciais. E isso é necessário. Isso é necessário. Mas é fundamental que você tenha em mente a certeza da relatividade das suas referências. Ok? É ou não é que há tempos atrás você se agarrava a certas coisas? Hoje já nem tanto. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Vida é movimento, não existe nada parado. Tudo é movimento. Logo, a nossa percepção também é movimento. Não há problema nenhum em você desdizer hoje o que você afirmava categoricamente ontem. Não há problema nenhum nisso. Interessante, né? Então, essa conversa, essas reflexões, por assim dizer, elas vão ampliando as portas, eu diria assim, para que a vida possa te presentear com percepções mais e mais profundas. E isso vai te dando uma coisa única, que a meu ver, é a moeda suprema na qual a vida pode te retribuir. Se chama
autorrealização. Para mim não existe nada superior à autorrealização. Se você observar, se você se ater, você vai ver que todas as tuas atitudes, todas as tuas metas, tudo gira em torno desse desejo de autorrealização. Ah, mas se eu estiver passando por uma experiência muito dolorida, é inegável que mesmo na dor se experimenta traços, aspectos de autorrealização. Ok? Veja o quanto é delicado você dizer para alguém, levanta sua cabeça, seja otimista, entende? É muito delicado, porque essa pessoa que diz isso, levanta sua cabeça e anda, proporcionalmente, ela pode estar, eu disse proporcionalmente, pode estar experimentando um grau de autorrealização menor do que aquela pessoa que está passando por uma situação de extrema dor. Se você prestar atenção, você vai ver que em situações, por exemplo, velório. Se você prestar atenção, você vai ver que várias pessoas estão experimentando um íntimo regozijo lá no velório, mesmo que estejam desesperadas, chorando e assim por diante. Há regozijo nas coisas, mesmo que seja apenas a nível subconsciente, mas que há. É muito complexo e delicado falarmos sobre autorrealização. Okay? Então, uma pessoa que esteja tendo atitudes, comportamentos antiéticas, essa pessoa pode estar experimentando um sabor muito profundo. Agora, como ela vai responder diante das leis maiores, por assim dizer, isso já não me cabe. E eu hoje, sinceramente, eu não boto a minha mão no fogo por nada. Vou ser bem drástico. Hitler deve ter ido reto para o inferno. Você pode dizer, mas eu já não boto minha mão no fogo em relação a isso. Porque para mim já está mais do que claro de que tudo faz parte de um jogo divino para o nosso despertar. Nós passamos o que passamos pelo que temos que passar. Não há dor em vão, não há sofrimento em vão. Ah, mas alguém pode dizer, puxa vida, né? Ah, mas aquela pessoa está batendo na tecla já há 20, 30, 40 anos. Você não sabe quantos anos essa pessoa vai ter que bater nessa tecla. Você não sabe o que significa para essa pessoa repetir nessa tecla. Você não sabe. É óbvio que essa pessoa tem um certo sabor. Então, com essas reflexões em si, a nossa presunção em relação aos demais vai diminuindo. E você vai ganhando, ironicamente, mais autorrealização. Você vai se libertando desses julgamentos, desses conceitos. Você vai andando mais, por assim dizer, mais livre, leve, solto. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Aí outro dia nós vamos continuar a respeito das reflexões. Lembrando, eu sou terapeuta holístico, trabalho muito especificamente na área de Ayurveda e acupuntura. E essas duas ciências milenares, né, que não foram criadas pelo homem, né, o homem fez um movimento, mas a vida retribuiu com essas, entre aspas, verdades relativas universais a respeito de como as coisas funcionam dentro e fora. E o foco número 1 dessas duas ciências é a autorrealização como um indivíduo, como um ser. Evidentemente que a autorrealização existe em vários níveis, né? Não é apenas um nível. Por exemplo,
você pode estar se auto-realizando psiquicamente, emocionalmente, mas a tua alma, nessa mesma situação, pode não estar avalizando. Assim como o oposto. Você pode estar sofrendo psiquicamente, emocionalmente, mas a tua alma, nesse processo, está avalizando, como que confirmando, olha, eu sei que está difícil, mas segue, que é por aí mesmo, a tua necessidade e o teu processo, e as coisas passam como tudo passa. A autorrealização depende muito de você estar fazendo o teu movimento, e o teu movimento tem relação com o teu biotipo, com as tuas particularidades. Quanto mais você saber a respeito do teu biotipo, das tuas particularidades, mais você vai entrar em sintonia com a tua própria natureza, mais você flui. Essa fluência eu não quero dizer nenhum estereótipo exterior de cultura, estereótipos de sucesso, de fracasso e assim por diante. É absolutamente pessoal, é absolutamente íntimo. Você pode cruzar para uma pessoa, você olha para ela, não dá nada. Mas essa pessoa experimenta em si uma alta entre aspas, uma plena presença de espírito. Essa pessoa vive num certo grau de autorrealização. E você olha para ela, você não dá nada. Okay? Então, vamos deixando de julgar porque nós não sabemos. Não sabemos. Podemos pensar muitas coisas, de fato. Então, o biotipo é fundamental, porque os teus talentos, a tua genialidade, tem relação por lei, isso é lei, tem relação com o teu biotipo. A vida pede, a vida conspira para que você exerça coisas que tenham relação com o teu biotipo. A vida conspira para que você descubra mais e mais a respeito de você mesmo, das tuas particularidades, porque lá está a tua razão de viver, lá está a tua força, a tua graça, a tua arte. Ninguém se tornou gênio tentando ser como uma outra pessoa. Gênio tem relação com a expressão da identidade. Genialidade tem relação com a expressão das tuas particularidades, que por sua vez tem relação obrigatória com o teu biotipo. Então, o biotipo mais fogo, mais terra, mais água, mais ar, mais madeira, mais éter, e assim por diante. Então, você que se interessa por essas coisas, é de extrema importância você buscar pessoas que tenham esse conhecimento para lhe auxiliar, porque isso não vem de graça. Okay? Você não pode aprender alguma coisa na qual você não tem condições de aprender. Você tem que procurar alguém que saiba mais que você nesse aspecto e aprenda com essa pessoa. Ok? Sabedoria é aprender, aprender, aprender e aprender. Quando você pensa que está ensinando mais, você está aprendendo. Assim é a vida. Ok, pessoal? Outro dia continuamos as nossas reflexões. Namastê.